Boa noite, vamos iniciar o nosso WebESA de hoje. Vou fazer a solicitação para o nosso convidado ingressar na live e começamos os trabalhos. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo por aqui também. Então, nosso WebESA de hoje tem como convidado o Dr. Márcio Sacchetti, que é professor, advogado, nosso conselheiro seccional, advoga na subseção de Itapema e é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje damos início a uma nova programação do WebESA, vamos ter agora webinars também no domingo, nesse horário das 18 horas, e o nosso convidado vai falar sobre um tema que domingo, lógico, nada melhor do que falar de um tema mais leve, um tema de maior interesse nosso, né, que são os honorários sucumbenciais. A gente combinou uma sistemática, uma dinâmica em que o Dr. Márcio vai falar mais ou menos por 30, 40 minutos. Já convido desde já os colegas a fazerem comentários, fazerem questionamentos, que já vamos debatendo simultaneamente e, lógico, também vamos reservar alguns para aprofundar mais no final, nos 20 minutos restantes. Dr. Márcio, a palavra está com o senhor. Obrigado, André. Boa noite a todos que nos assistem aí. Quero fazer uma saudação especial aos meus colegas conselheiros. Já vi que entrou aí a Jane Belo, a Nanda Cel, a nossa queridíssima secretária-geral adjunta da OAB Santa Catarina, Luciano Mortari. Vi agora também que entrou a nossa querida presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional, que vem fazendo um excelente trabalho à frente desta comissão, a Carol Rasmussen. Então, um grande abraço a todos aí que nos prestigiam. Também não poderia deixar de mandar um abraço para todos os colegas de Itapema que estão nos assistindo. Já vi que tem vários colegas aqui, o Luiz Otávio, a Andressa, a Tuane, a Graziella, enfim, a Alessandra Toscan, vários advogados aqui de Itapema que nos prestigiam nesse final de domingo, né, André? Não é Uhum. fácil você trazer alguém para estudar processo civil, né? Honorários advocatícios não deixa de ser uma matéria de processo civil num domingo à noite. Ainda que, bem como você falou, é um tema mais leve, um tema mais agradável, um Uhum. tema que efetivamente nos interessa, né? Então, sempre atrai os advogados. Vi também aqui que entrou a Daiane Guimarães, também aqui de Itapema. Um grande abraço a todos os advogados, nossos colegas aqui de Itapema que nos assistem. Um abraço especial aí ao meu amigo André também, que me fez esse convite. É sempre um prazer estar falando pela ESA, estar conversando com os advogados de Santa Catarina pela ESA, e um prazer maior ainda tendo você como companhia de live, como companheiro de live. É um menino muito querido, um jovem Prazer é advogado, nosso. uma jovem liderança da advocacia de Santa Catarina e é o nosso secretário-geral da ESA, da OABSC. Enfim, Pamela Bax também, muito boa noite, obrigado pela presença. É o pessoal aqui de Itapema, André, então o pessoal de Itapema aqui a gente tem que, Com certeza. tem que dar um alô, tem que dar um abraço. Mas então vamos lá, o nosso tema, né, é honorários sucumbenciais. Como eu já disse, é um tema, a nós advogados, um tema muito caro, né? Muito gostoso de falar e afinal de contas é o que nos sustenta, né? O que é a fonte de renda do advogado são os honorários não sucumbenciais, mas os honorários advocatícios. Antes de adentrar propriamente no nosso tema, né, que é honorários sucumbenciais, eu vou eu sou obrigado a esclarecer àqueles que nos assistem, né, que nós temos três espécies de honorários advocatícios, três espécies de honorários advocatícios. São eles os honorários contratuais, aqueles estabelecidos entre o advogado e o próprio cliente, cuja previsão legal
é o Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal da OAB. Temos os honorários sucumbenciais, que é o nosso tema que é o tema da nossa live de hoje, que aí então está previsto lá no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. E também temos uma terceira, vamos dizer assim, modalidade de honorários advocatícios, que são os honorários arbitrados judicialmente através de ação autônoma. É uma terceira, mas é uma terceira, vamos dizer assim, espécie, mas também derivada das duas anteriores. Por quê? Porque se propõe ação para arbitrar honorários, primeiro, com relação aos honorários sucumbenciais, quando a decisão, sentença ou agora também o acordo transitado em julgado, não fixaram os honorários. Então, esse arbitramento judicial por ação autônoma, ela deriva dos honorários de sucumbência que deveriam ter sido arbitrados e efetivamente não foram. E a segunda hipótese, então, é quando ocorre um eventual desentendimento entre o advogado e o cliente e eles não se acertam na hora de subestabelecer o mandato que o cliente otorgou ao advogado. Na hora de subestabelecer esse mandato, eles não se acertam com relação aos honorários contratuais. Aí, o que acontece? O advogado, obviamente, para receber esses valores e ver estabelecido o quanto desses valores, ele tem que propor uma ação autônoma. Então, três espécies de honorários advocatícios: contratuais, sucumbenciais e os arbitrados judicialmente por ação autônoma. Sabendo que os arbitrados judicialmente por ação autônoma, eles derivam das anteriores. Uma por omissão na decisão que deveria ter fixado os honorários não fixou, e outra por desentendimento, então, entre o advogado e o cliente. Eu quero mandar um abraço também à nossa conselheira federal aqui, Sabine Miller, nosso conselheiro estadual, Rogerinho, para o nosso conselheiro estadual também, Jonathan Apik, né? Sou obrigado a dar um alô para os nossos, né, André? Para o pessoal que nos prestigia, claro, né? Na verdade. Então, um abraço a todos aí, e me desculpe se algum dos meus colegas de conselho, algum dos colegas aqui de Itapema, se eu deixei alguém de fora, porque passa muito rápido aqui e a gente não consegue acompanhar. Vamos lá, doutor então. Arthur Bobsin também está nos prestigiando, presidente da Jovem Advocacia. Verdade, doutor Arthur Bobsin, grande liderança jovem da advocacia catarinense, passou ali rapidinho, e como eu disse, aí vai passando, você vai esquecendo e não consegue recuperar depois, mas sinto-se todos abraçados. Então, vamos lá. Aí, entrando já no nosso tema, que são os honorários sucumbenciais, nós precisamos fazer um recorte aqui e recapitular um pouquinho também, André, de como é que era a sistemática dos honorários sucumbenciais no CPC de 73. O pessoal que está formando agora, principalmente em 2019, 2020 para frente, né, talvez não sinta essa diferença, já vem estudando com o novo CPC, já vai se formar nesse novo formato de fixação de honorários de sucumbência, então não pegou aquela sistemática do CPC de 73. Mas todos os demais advogados, como eu, por exemplo, né? Você também, eu acho que não há muito tempo, mas também pegou sistemática, aprendeu, vamos dizer assim, na graduação com o CPC de 73. Então, a gente precisa dar uma recapitulada, pelo menos para dar um panorama de como é que era a fixação dos honorários de sucumbência no CPC de 73. Um grande abraço ao nosso querido conselheiro também, Leonardo Reis, que nos prestigia aqui. Obrigado pela presença. Nosso amigo também da magistratura, juiz, doutor Lírio Hoffmann, grande amigo. Um abraço aqui também pela presença. Então, vamos lá. Como é que era a fixação dos honorários no CPC de 73? O CPC de 73, no artigo 20, dizia que a sentença ia condenar ao vencido, inclusive quando o advogado a pagar honorários ao vencedor da demanda, inclusive quando o advogado atuava em causa própria. Veja que naquela sistemática, na decisão de incidentes e recursos, não havia condenação em honorários. E sobre o valor da condenação, pura e simplesmente, só o valor da condenação, se incidiria honorários no percentual de 10% a 20%, observado o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço,
a natureza e a importância da causa e o trabalho e o tempo exigido do advogado. Isso, André, causava um problema muito grande para a gente. Por quê? Porque o artigo era específico, falava especificamente do valor da condenação. E isso significava dizer que qualquer outra natureza da decisão que não fosse a natureza condenatória, nós já teríamos problema com relação à fixação desses honorários. E por isso que nos causava vamos dizer assim, um grande incômodo e uma enorme subjetividade dos julgadores que estabeleciam a fixação dos honorários advocatícios. Por quê? Porque toda situação, toda sentença que não tivesse carga condenatória já entrava na subjetividade do julgador. Ou seja, a fazia o própria arbitramento... não condenação, né? Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? A própria sentença de improcedência dos pedidos, por exemplo, é uma sentença de natureza declaratória. E sendo de natureza declaratória, obviamente, não é condenatória. E aí, não sendo condenatória, não se estabelecia, não se fixava os honorários advocatícios de sucumbência naquele percentual do parágrafo 3º do artigo 20 do CPC de 73, entre 10% e 20%. Caía-se, então, no famigerado parágrafo 4º, que permitia e possibilitava a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa. E a gente não precisa dizer, quando se fala de forma equitativa, eu repito, porque era assim mesmo que acontecia. Nós caímos na subjetividade do julgador. E quando nós estamos na subjetividade do julgador, não que isso seja ruim, por quê? Porque nós confiamos nos julgadores. O problema é que cada julgador tem uma forma de pensar. E aí nós ficávamos numa loteria. Um julgador arbitrava numa causa, hipoteticamente falando, numa causa de 50 mil reais, um julgador que você vencia, um juiz arbitrava os honorários em R$ 1.000, o outro em 2.000, o outro em 5, o outro em 3. Então nós não tínhamos um padrão decisório para fixação dos honorários. E isso era muito prejudicial aos advogados e ao próprio jurisdicionado. Só que o jurisdicionado que perdia não tinha tanta, vamos dizer assim, ele perdia o processo, mas ele não tinha tanto prejuízo. Por quê? Porque os valores sempre eram arbitrados em valores baixos, em valores menores do que efetivamente o percentual de 10% a 20%. Então, quem acabava efetivamente sendo prejudicado por essas situações era mesmo o advogado. Um exemplo emblemático que aconteceu comigo, né, numa ação declaratória de inexistência de débito contra a Fazenda Pública. A ação tinha o valor da causa se eu não me falha a memória, 630 mil reais. E eu venci a ação, foi declarada a inexistência daquele débito, era uma ação na época de procedimento ordinário, era no código na vigência do Código de 73, e eu venci, ganhei, nós ganhamos o processo, meu cliente teve um proveito econômico de 630 mil reais, e a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, então, foi no valor módico de 3 mil reais. Eu fiz o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, única, exclusivamente para se discutir a questão dos honorários de sucumbência. E eu lembro que na sessão de julgamento ainda estava na vigência do CPC de 73, mas na sessão de julgamento compunha aquela Câmara na época, aliás, até hoje, mas na época já compunha, que era a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, o nosso querido amigo da advocacia, vou dizer assim, que é o Paulo Moritz, que fez parte da comissão da Câmara dos Deputados que elaborou o Código de Processo Civil, o CPC de 2015. E nós, naquela discussão, o relator, que eu não vou citar o nome, né? O relator dizendo que não podia aumentar, porque aquilo se aumentasse daquela forma, ficaria uma bagunça, porque teria muitos outros processos
iguais àquele para julgar, eles teriam que aumentar todos os outros, e aquilo não estava certo, e não sei o que e tal. E ninguém se apercebeu muito daquilo ali. E aquilo estava passando. E, na verdade, o relator pediu para mim se eu declinava da sustentação oral, e eu disse para ele que eu declinava, não tinha problema nenhum. E a sessão já estava encaminhando para o seu final, só estava eu como advogado na sala de sessões. E daí, quando o relator começou a explicar os demais integrantes da Câmara a situação, aí eu pedi a palavra de uma forma muito informal, porque nós ficamos ali num bate-papo mesmo. Daí eu disse, não, na verdade o que acontece? Não tinha feito, não tinha pedido condenatório na ação, porque era uma ação declaratória de inexistência de débito. Mas o proveito econômico do meu cliente, nesse caso específico aqui, foi o valor do débito que ele deixou de pagar. E o valor do débito que ele deixou de pagar equivale a 630 mil reais. Então não é justo, não é adequado e não é consentâneo com o próprio Código de Processo Civil de 73 que o arbitramento daqueles honorários fossem fixados em 3 mil reais. Então eu estava pedindo, óbvio, que fossem fixados no percentual mínimo que fosse, que era 10%. E aí o Paulo Moritz pediu vista do processo, ele entendeu a questão do proveito econômico. Não, o doutor Márcio está certo, por quê? Porque nós estamos falando aqui do proveito econômico, mas eu vou pedir vistas do proveito, eu vou ficar com o processo em vista para analisar melhor a questão. E efetivamente ele pediu vistas e depois voltou para a próxima sessão de julgamento e foi dado provimento ao recurso. Eu não ganhei o 10% que eu queria, mas aí aumentou do valor que havia inicialmente fixado, que era 3 mil reais, para 5% do valor atualizado da causa. E então, veja, deu um salto gigantesco de quase mais de 10 vezes o valor inicialmente arbitrado. Tudo por quê? Porque o doutor Paulo Moritz, na época, pediu vistas do processo e já aplicou o que depois, posteriormente, em 2016, viria a integrar a nossa legislação no CPC de 2015, que tendo como base a fixação dos honorários de sucumbência, o proveito econômico obtido pela parte no processo. Então, claro que ele não fez a fixação no 10%, mas ele analisou sob o viés do proveito econômico e aumentou, então, do valor inicialmente arbitrado em valor fixo para 5% do valor da causa. Claro que eu fiquei muito feliz e agradecido, né? Porque nós estamos falando em honorários advocatícios, né? Então, fiquei muito feliz com aquela situação. Quero mandar um abraço aqui também ao nosso mestre maior de processo civil aqui de Santa Catarina, quiçá atualmente o maior processualista do Estado, um dos maiores do Brasil, sem a menor sombra de dúvida, o professor de todos nós, o doutor Pedro Miranda de Oliveira, que nos prestigia com a sua presença aqui na nossa live. Um abraço também a Joana Franzói, nossa colega de mestrado de OAB Prev, do Conselho da OAB Prev, que também acabou de ingressar. Vai lá, André. Continua. Então, nesse caso, então vamos um pouco na parte do direito público, a gente ainda tem uma previsão distinta para o caso de honorários contra a fazenda pública, né? Como que ficou isso exatamente? Isso. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu concluir então a questão dos honorários do CPC de 73, só para concluir. Tinha essas duas formas de aplicação dos honorários. Primeiro, nas decisões com cunho condenatório, de 10% a 20% em percentual. Nas demais decisões, então, a apreciação era de forma equitativa e aí ficava no critério subjetivo do julgador que estava decidindo fazer a fixação dos honorários. Também no CPC de 73 não se permitia a compensação de honorários, ou seja, vencedor e vencido, a condenação de honorários de um e de outro, compensava-se aqueles honorários e no final das contas quem ficava, entre aspas, chupando o dedo era o advogado, né? Porque daí autor que foi parte vencedor e parte vencido e réu que foi parte vencedor e parte vencido, eles não pagavam honorário nem para um nem para outro. Por quê? Porque esses honorários se compensavam. E o advogado que prestou todo o serviço durante 5, 6, 10, 15 anos, na verdade, com relação aos honorários de sucumbência, ele ficava a ver navios. Veio o CPC de 2015 e, obviamente, repaginou
a questão dos honorários de sucumbência. Deixou os honorários de sucumbência de uma forma muito mais clara, muito mais específica e objetivou a fixação dos honorários, tanto dos honorários entre particulares, vamos dizer assim, como os honorários em que são parte a fazenda pública. Então, vamos lá. No artigo 85 caput do CPC 2015, ele mantém o que mantinha o CPC de 73, ou seja, a necessidade de um processo, de um litígio e de vencedor e vencido para haver a condenação em honorários. Agora, já no parágrafo 1º, já começa a melhora na situação dos honorários, na forma de aplicação dos honorários de sucumbência. Por quê? Porque ali já diz que, além do processo principal, André, além daquele processo em que foi decidido, em que foi dada a sentença e foi fixados os honorários, também o julgador tem o dever de fixar honorários de sucumbência na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução, resistido ou não, e nos recursos interpostos. Nos recursos interpostos, de forma cumulativa. Ou seja, o STJ fixou essa questão da cumulatividade na fixação dos honorários em grau de recurso da seguinte forma, pelo grau de jurisdição. Então, fixou honorários em primeiro grau, houve apelação e preencheu os requisitos, que nós vamos ver mais à frente aí quais são, preencheu os requisitos para majorar os honorários fixados anteriormente e se arbitrar os honorários recursais, o Tribunal de Justiça arbitra. Uma vez só. Se você fizer outros recursos dentro do próprio Tribunal de Justiça, ou seja, em segundo grau, esses honorários eles não vão ser novamente arbitrados em cada um dos recursos interpostos. Um exemplo, a apelação não foi conhecido o recurso de apelação, a parte foi condenada a pagar honorários em primeiro grau e apelou. A apelação não foi conhecida por decisão monocrática do relator. O relator fixou os honorários recursais. A parte vencida embargou. Nesses embargos não serão fixados novos honorários. Os embargos foram rejeitados. A parte vencida fez o agravo interno. Por quê? Porque ele queria o julgamento pela Câmara, não o julgamento monocrático pelo relator. No agravo interno, não vai ser novamente fixado os honorários recursais. Se depois, julgado o agravo interno, for negado provimento e ele ascender com esse processo aos tribunais superiores, só nos tribunais superiores é que vai poder ser fixado novamente os honorários recursais através da majoração daqueles fixados anteriormente, em primeiro grau, em segundo grau, e aí sim vai ser fixado também nos tribunais superiores. Então o STJ não é que pacificou essa questão, mas já tem diversos julgados nesse sentido. Ou seja... Uma dúvida... Claro. Posso, só uma situação prática que aconteceu comigo, foi até objeto de debate na minha turma no mestrado na época, e a gente, lógico, como todos eram advogados, a gente chegou a uma conclusão e eu queria ver qual que era a tua opinião a respeito. A situação foi a seguinte, a outra parte interpôs o recurso especial. Eu fiz contra-razões no sentido de que não era cabível o recurso especial como foi interposto, porque, enfim, não preencheu os requisitos necessários. Quando foi feita a admissibilidade pela vice-presidência, a vice-presidência disse que realmente não admitiu e não foi remetido para o STJ. Só que aí eu fiz embargo de declaração questionando sobre os honorários recursais. E o posicionamento da vice-presidência foi no sentido de que, como não chegou ao STJ, não teria majoração de honorários. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu quero deixar um abraço grande aqui ao nosso mestre maior, o nosso presidente da seccional catarinense, doutor Rafael Assis Horn, que principalmente nesses tempos de excepcionalidade, em razão da pandemia, não tem medido esforços para comandar a seccional no sentido de atender a todos os advogados de Santa Catarina da melhor forma possível. Seja pleiteando e fazendo excepcionalmente a interlocução junto
ao Tribunal de Justiça, ao TRF4, ao TRT da 12ª Região, com relação aos prazos, com relação às audiências e com relação a uma infinidade de outras situações, e principalmente em relação à defesa das prerrogativas, das nossas prerrogativas. Então, esse trabalho, efetivamente, ele tem que ser reconhecido, porque é um trabalho hercúleo, e a gente sabe que o Rafael, o doutor Rafael, nosso presidente, deixa a sua família de lado para efetivamente cuidar das questões da OAB e da advocacia. Então, em razão disso, Rafael, nosso presidente, receba os meus cumprimentos aí por esse magnífico trabalho que tem realizado à frente da nossa seccional. Então, André, veja que a questão não é tão simples assim, recapitulando o seu questionamento. Nós temos que entender a situação de duas formas. Para mim, o Tribunal de Justiça, deixa eu dizer diferente, se nós entender que o Tribunal de Justiça, que o tribunal, vamos dizer assim, o Tribunal de Origem, porque os TRFs também fazem essa análise, se o Tribunal de Origem ele está desempenhando uma competência delegada, ou seja, a competência é do STJ, ele está desempenhando aqui uma competência delegada, aí efetivamente teria nessa sistemática estabelecida ou já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, aí efetivamente teria a necessidade da fixação dos honorários recursais. Por quê? Porque a competência é delegada, a competência efetivamente é do STJ, mas é uma competência delegada aos tribunais de origem. Esse é um prisma. O outro prisma é o seguinte, a competência única, exclusivamente para análise, a competência originária para análise da admissibilidade dos recursos excepcionais são dos tribunais de origem, ou seja, dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Se nós considerar dessa forma, então não há, e alinhado com aquilo que vem decidindo o STJ, não há como se exigir o arbitramento desses honorários. Por quê? Porque efetivamente nós não galgamos a superior instância. Nós, pura e simplesmente, pretendíamos, objetivamos ascender à instância superior, mas nós não conseguimos, nós ficamos já no juízo da admissibilidade. Então, na linha de entendimento, na linha que vem decidindo o STJ, nós não podemos querer o arbitramento desses honorários. E me parece que esse segundo posicionamento, André, assim, de uma forma bem superficial, sem aprofundar a análise da questão, me parece que o segundo entendimento é o que melhor se adequa à situação que você colocou. Por quê? Porque efetivamente a competência para proferir e para julgar a admissibilidade dos recursos excepcionais são dos tribunais de origem, tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Ok? Esse caso específico foi assim que começou a vigorar o CPC 2015. Aí, bem, na dúvida, vamos fazer embargo de declaração e vamos, lógico, tentar, no caso, era o interesse próprio do próprio escritório, né? Mas realmente é o entendimento que acabou prevalecendo, né? O doutor Rafael depois agradeceu aqui, queria também reiterar todos os votos de agradecimento do doutor Márcio, uma gestão realmente excepcional, e a doutora Carol fez um comentário aqui que é interessante, inclusive, para essa temática, de que o presidente Rafael criou também a Procuradoria de Honorários para assistir aos advogados nessa causa tão relevante. É importante, tem muitos colegas que, infelizmente, ainda não têm ciência, mas entre no site da OAB, tem lá os pedidos de solicitação de apoio à OAB, a Procuradoria intervém em favor da advocacia e é uma forma, certamente, de ajudar a advocacia em um tema que é tão caro a ela, né? Sem dúvida, isso é importante divulgar, porque muitos advogados, como você bem disse, André, eles não têm conhecimento dessa situação. Então, que isso chegue, né, e que os colegas que estão nos assistindo, que repassem essa informação aos demais colegas que, por um motivo ou outro, não conseguiram nos acompanhar nessa noite de hoje, mas que informem os demais colegas que existe uma procuradoria específica para trabalhar em relação aos honorários advocatícios, e toda vez que tiver os honorários, eu não vou dizer aviltados, porque aviltados é uma expressão assim
como é que eu vou Uhum. dizer? Eu não gosto dessa expressão, porque é uma expressão meio grotesca. Parece que o magistrado que fixou os honorários, ele queria fixar daquela forma e tal, e eu acho que não é por aí. Eu acho que existem entendimentos e entendimentos. Então, se o magistrado, de repente, fixou os honorários de uma forma equivocada, ou seja, desalinhado do que estabelece o artigo 85 e seguinte do CPC, então que procurem a OAB e principalmente através da comissão de prerrogativas específica de honorários advocatícios, que inclusive essa comissão ela dá todo o suporte para Uhum. interposição de recursos, inclusive se habilita nos processos na defesa do colega que teve os seus honorários não fixados de uma forma adequada, vamos dizer assim. Então é bom essa informação e que chegue a todos os advogados de Santa Catarina e aqueles que precisarem que efetivamente procurem, porque a OAB presta mais esse serviço à advocacia catarinense. André, seguindo, posso seguir aqui, André? Pode, fica à vontade. Então tá. Então, continuando aqui, então, né? Aí, conforme o parágrafo 2º do artigo 85, os honorários advocatícios, eles são fixados entre 10% e 20%, por isso que eu estou dizendo que foi objetivado a questão dos honorários Uhum. advocatícios, inclusive, inclusive nas questões fora, sem o envolvimento da Fazenda Pública. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte, que é o principal parágrafo para nós, né? Que os honorários advocatícios eles serão fixados entre 10% e 20%. Esse é o percentual a ser utilizado. Mas o que é importante também aqui nesse artigo? O importante aqui nesse artigo, porque ele baliza, ele especifica qual vai ser a base de cálculo a ser utilizada. E a base de cálculo para a incidência desses percentuais, André, é óbvio, é tão importante quanto o próprio percentual. Então, diz assim o parágrafo 2º do artigo 85, que os honorários serão fixados de 10% a 20%, levando em Uhum. consideração o valor da condenação. Então, aqui está considerando que a natureza da decisão tem natureza condenatória. Segundo, o proveito econômico obtido, ou sendo inviável a análise do valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo valor atualizado da causa. Isso aqui é muito importante. Por quê? Nesse mesmo exemplo que eu dei do julgamento que eu participei, que aconteceu comigo e tal, etc., no Tribunal de Justiça, naquela mesma sessão eu disse para o relator, mas veja bem, ó, nós temos também, além do proveito econômico, se não quiser considerar, nós temos o valor da Uhum. causa. Então pode usar o percentual como valor da causa. Aí o relator disse para mim, mas no valor da causa, o advogado pode colocar o valor que ele quiser. Daí eu, de uma forma muito tranquila, disse para ele, desembargador, o valor da causa, a parametrização do valor da causa, ela está definida no Código de Processo Civil. Então, Uhum. Exatamente. não sou eu que digo qual que é o valor da causa. Quem me diz a forma de calcular o valor da causa, de estabelecer o valor da causa, é o Código de Processo Civil. Eu sigo o Uhum. Código de Processo Civil e estabeleço o valor da causa. Qualquer diferença que tem naquela situação lá, se não está fixado de uma forma adequada, o que pode acontecer hoje, né? Hoje no CPC 2015? Pode acontecer da parte contrária fazer impugnação ao valor da causa, ou o próprio magistrado, não havendo impugnação, pode não, deve fazer a correção de ofício. Uhum. E Entende? não são poucos Então, os casos que isso acontece, né? e não são poucos os casos que acontecem, exatamente. Mas na época não se fazia correção de ofício. Então só Uhum. havia a impugnação, só havia a correção do valor da causa, no CPC de 73, se efetivamente houvesse a impugnação. Mas nesse caso aqui, só para ficar clara essa situação, é que o valor da causa não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, o valor da causa, ele está estabelecido, a parametrização dele está estabelecido no Código de Processo Civil e deve ser seguido por todos os advogados. Então toda causa vai ter um valor toda inicial vai ter um valor da causa mais ou menos condizente com aquilo que efetivamente está sendo buscado no processo. Por quê? Porque a forma de estabelecer o valor da causa está previsto no Código do Processo Civil. Simples. Uhum. Então, seguindo aqui, André, então o parágrafo 2º, 10% e 20% do artigo 85, 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. E claro,
se estabelece esse percentual mínimo ou máximo, 10 ou 20, aí sim, atendendo o grau de zelo profissional, é o que já tinha no Código do Processo Civil de 73. O grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. Aqui também nós ficamos dentro de uma, entre aspas, subjetividade. Né? Por quê? Porque isso aqui vai ter que ser avaliado pelo juiz na hora de fixar os honorários. A verdade é, o que a gente tem visto na prática é muito simples. Dificilmente nós saímos com uma sentença de primeiro grau com honorários fixados acima do 10%. Então, existe o mínimo, que é o 10%, e é nisso que a magistratura tem se apegado para fazer a fixação, salvo raras exceções. Ok? Já no parágrafo 3º, então, André, do artigo 85, aí sim vem a objetivação dos honorários estabelecidos quando a Fazenda Pública for parte. Lá nós temos, André, nos incisos do parágrafo 3º, uma tabela decrescente de percentuais, observando o proveito econômico obtido pela parte. Então lá, eu não tenho aqui aberto aqui o Código de Processo Civil, mas enfim, ela começa eu até... estou com ele aberto aqui, se quiser. Não, mas é só para exemplificar aqui, só para quem está nos escutando que entenda a situação. Então, o inciso 1º lá fala que a base de cálculo, se a base de cálculo for até o proveito econômico, que é a base de cálculo, for até 200 salários mínimos, a fixação dos honorários vai ser de 10% a 20% sobre o proveito econômico. Se for de 200 a 2.000 salários mínimos, aí já começa a baixar também, acho que é de 8% a 10%, uma coisa assim, no inciso 2º. 8 e 10, isso. Isso, e assim tem essa tabela, é uma tabela assim, que vem de ordem decrescente, ou seja, começa de 10 a 20, conforme vai aumentando a base de cálculo da fixação dos honorários, que nesse caso aqui é o proveito econômico, vai diminuindo o percentual. De forma escalonada, né? De forma escalonada. Então, o que acontece? Isso aqui, o parágrafo 3º, ele veio para objetivar a fixação dos honorários advocatícios em que a Fazenda Pública for parte. Por quê? Porque antes caía naquela situação da fixação por equidade, ou seja, era subjetivo. O magistrado analisava a situação e lá fixava os honorários. Mas aqui eu sou obrigado a fazer uma ressalva. Infelizmente, esse parágrafo 3º, ele não vem sendo, vamos dizer assim, aplicado de uma forma mais assídua e mais, vamos dizer assim, mais tranquila pelos tribunais. Essa semana mesmo, eu fui intimado de uma decisão, de um processo meu também, por isso que eu fico muito confortável em dar esse exemplo, porque o processo é meu. Onde o valor da causa também fico confortável em falar, porque não... O valor da causa, que na verdade era o proveito econômico, também era uma ação declaratória de inexistência de débito contra a Fazenda Pública, e o valor da causa chegava hoje a pouco mais de 100 salários mínimos. Então, óbvio que ficava no percentual do inciso 1º do parágrafo 3º, que é, do inciso 1 do parágrafo 3º, que é de 10% a 20% sobre proveito econômico. O processo veio para o tribunal e um dos pedidos recursais, óbvio, além da improcedência dos pedidos iniciais, era para minorar o valor dos honorários advocatícios. Por quê? Porque a Fazenda Pública disse que o 10% era, no popular, era muito para aquela ação, porque a ação não tinha nenhuma complexidade, só foi proposta a ação, foi feita impugnação à contestação, não houve audiência, foi feito contrarrazões de recurso e PT Saudações parou por ali mesmo. E o que acontece? Julgou o tribunal, dizendo que o que mais surpreende, André, é justamente isso. Aí julga o tribunal com os fundamentos assim que a gente fica meio... Poxa, será que o CPC ele é coadjuvante mesmo? Será que ele não veio para trabalhar para a gente? Para a gente, que eu digo, não é para advogado, é para o jurisdicionado.
Então, o que o CPC pretendeu fazer? O CPC pretendeu deixar as coisas mais claras, deixar as questões mais objetivas, reforçar a segurança jurídica. E não é reforçar a segurança jurídica para o advogado, reforçar a segurança jurídica para o jurisdicionado e para o próprio judiciário. Porque quanto mais coerente for o judiciário, melhor é para ele, melhor é para a reputação dele. E, obviamente, via reflexo, é muito melhor para o jurisdicionado, que é que é o destinatário final do trabalho do Poder Judiciário. Mas o que acontece? Voltando a esse caso específico aqui, aí veio para o tribunal reformou a sentença única e exclusivamente no capítulo referente à fixação dos honorários de sucumbência. Dizendo o seguinte, dizendo que, olha, o fundamento é que espanta, né? Não é? Dizendo assim, ó, aí disse que não podia aplicar o 10%, por quê? Porque o 10% era desproporcional ao trabalho prestado. Então ele estava diminuindo o de 10% sobre o valor do proveito econômico para R$ 5.000 o valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Veja, por ser desproporcional. E o que mais me espantou, o que mais me deixou assim perplexo, é isso que efetivamente me incomoda. Aí diz o tribunal que faz não aplica o percentual mínimo do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 85, porque aquele valor é desproporcional. E ele, então, estabelece o valor de R$ 5.000. E aí, no parágrafo seguinte, diz assim, ó, esse tribunal não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual a aplicação, a fixação de honorários de sucumbência por equidade tem caráter excepcional e só tem lugar quando o valor da causa for irrisório ou quando não for possível apurar o proveito econômico, o que não é o caso. Poxa, se o tribunal tem conhecimento, tanto tem conhecimento, que coloca na decisão que o Superior Tribunal de Justiça está decidindo num sentido totalmente oposto do que efetivamente foi dado naquela decisão, poxa, tem o artigo 927 do CPC, é só seguir. É só seguir, não é, vamos dizer assim, não é um precedente qualificado aquela decisão do tribunal, mas é a decisão, é a forma como vem decidindo o tribunal, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é naquele sentido. Então, essas situações, André, elas não deixam, eu confesso que eu fico um pouco perplexo com isso, sabe? E às vezes, eu fico pensando se uma decisão nesse sentido, ela não enseja um ato atentatório contra a dignidade da justiça. Por quê? Porque seu Superior Tribunal de Justiça está decidindo numa linha de raciocínio, o que justifica o tribunal de origem decidir numa linha totalmente oposta e ainda dizer na decisão que sabe que o tribunal está decidindo de forma diferente. Então, é uma questão para refletir, sabe? Porque, efetivamente, se você parar para pensar, não faz sentido, né? Não faz sentido você julgar num sentido totalmente oposto do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque esse processo não vai acabar aqui, esse processo vai para lá. Ou seja, vai só sobrecarregar o judiciário, é mais um processo que vai ascender a Corte Superior, vai ficar lá alguns anos, ou talvez não, né, mas vai ficar lá alguns anos nas gavetas, hoje não é mais gaveta, é nos arquivos do Poder Judiciário, ocupando espaço, para quando chegar no final, reformar a decisão. Por quê? Porque o tribunal está decidindo em sentido contrário. Então, para mim, de uma forma muito humilde, com maior sinceridade, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido, entende? Por que já não decidir de uma forma alinhada com o Superior Tribunal de Justiça? E mais, não só isso, alinhada com o próprio Código de Processo Civil, que é claríssimo. O Código é claríssimo, não deixa margem a qualquer sombra de dúvida. Se há parâmetros para fixar os honorários onde a fazenda pública é parte, não tem como se aplicar o parágrafo 8º do artigo 85, que é a fixação por apreciação equitativa.
Então, o código é muito simples e objetivo e direto nisso. É só aplicar. Certo? Márcio, uma situação que é o caso inverso. Eu, como advogado público, vivenciei, que é a seguinte: o autor da demanda entrou com a ação contra o município e valorou a causa em um valor irrisório. Que na verdade não era irrisório, era um valor considerável, até o honorário deu um valor alto. E quando foi fixado em 20%, ele fez um recurso dizendo que ele queria que fosse os honorários fossem fixados de forma equitativa, porque quando o valor seria irrisório e não fosse possível que dentro da faixa de 10 a 20% remunerasse de forma adequada esse trabalho, então que dessa forma ele queria que fosse feita essa fixação equitativa. Pelo que não foi julgado ainda o recurso, mas pelo que eu pesquisei, foi colocado nas contrarrazões e tudo mais, esse percentual de 10 a 20% da fazenda pública, e lógico, os outros incisos ali, quando superam os 100 salários mínimos, ele seria observado de forma obrigatória. Ou seja, os 10 a 20% são tanto para o bem quanto para o mal. O código é claro quando ele diz nas causas em que a fazenda pública for parte. Ele não diz qual Exatamente. parte. Ele não diz se a parte ativa ou parte passiva. Então, nas causas, o código é claro, se você pegar o parágrafo 3º do 85, vai dizer, nas causas em que a fazenda pública for parte. Não diz que a parte ativa ou parte passiva. Participando da fazenda pública, a aplicação tem que ser, a fixação de honorários de sucumbência tem que ser pelo parágrafo 3º. Então, é como você falou, eu não vejo que é para o bem ou para o mal, né? Porque, na verdade, é a regra do jogo. É um advogado que vai ser remunerado. Se é um advogado público ou privado, é um colega nosso que trabalhou e merece uma justa e adequada remuneração, não é isso? Com certeza. É isso. E o importante ali, André, é observar que independe do valor da causa, né? A base de cálculo, lá no parágrafo 3º, é o proveito econômico. Então, se você fixar lá, se você for estabelecer uma ação qualquer e colocar R$1.000, não importa. O que importa é o proveito econômico. O que você deixou de ganhar, o que você deixou de pagar, enfim, entende? O proveito econômico é que é a base de cálculo para a fixação do percentual. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. O parágrafo 4º, então, ali, André, ele explicita a forma de aplicação dos honorários contra a fazenda pública. Então, sendo a sentença líquida, aplicação imediata. Veja, o parágrafo 4º, ele vem dizendo justamente aquilo que a gente está falando até agora. Ou seja, pessoal, vocês têm que aplicar o parágrafo 3º imediatamente. Se a sentença for líquida, aplicação imediata. Sendo necessário liquidar, a definição do percentual vai ser estabelecida após a liquidação, mas já vai estar estabelecido na decisão primeira, aquela decisão que vai ser liquidada, que a fixação dos honorários foi com base no parágrafo 3º do artigo 85. A depender só da fixação do estabelecimento do inciso, porque depende da liquidação do julgado para saber qual é a extensão do proveito econômico. Não havendo condenação ou proveito econômico, ou sendo proveito econômico mensurável, aí sim se utiliza o valor da causa. Como também na fixação pelo parágrafo 2º do artigo 85. Ou seja, o valor da causa é só uma base de cálculo subsidiária. Por quê? Porque primeiro você observa a condenação, não havendo condenação, você observa o proveito econômico, e sendo imensurável o proveito econômico, você vai de uma forma subsidiária lá no valor da causa para se estabelecer a base de cálculo da fixação dos honorários. Questão importante também é porque os incisos do parágrafo 3º, André, eles falam em salários mínimos. Então, poderia gerar alguma discussão, tá, mas de qual salário mínimo? É da data da propositura da ação, ou é da data da sentença, ou é da data da liquidação, ou é da data do trânsito em julgado? O CPC já vem e liquida essa questão. O salário mínimo é da data da sentença líquida ou da liquidação do quanto que precisa ser pago. O parágrafo 5º ali também, André, ele estabelece a aplicação gradual dos incisos do parágrafo 3º. O que significa isso? Significa que até 200 salários mínimos, a aplicação vai ser de 10% a 20%.
Então, esse é o primeira parte. Ultrapassou, sobrou mais 2.000 salários mínimos. Aí ele vai para o inciso 2, que vai estabelecer, então, de 8% a 10%. Mas o primeiro 200 Uhum. salários mínimos já vai ser aplicado em cima. Aplica a Então, faixa anterior. Isso, então você deve se observar que a depender do proveito econômico, todos os incisos do parágrafo 3º eles podem ser utilizados para fixação dos honorários advocatícios. Então, isso que tem que também tá muito claro, porque pode-se pensar que os honorários advocatícios, ou é o inciso primeiro, ou é o segundo, ou é o 3, o 4, enfim, não. Todos eles, a depender do proveito econômico, podem ser utilizados simultaneamente. Ok? Uhum. André, eu acho que o nosso tempo está esgotando aqui. Nós Tem temos, mais. deixa eu verificar aqui, temos 10 minutos. Isso, então deixa eu ver aqui. Vamos separar umas questões mais polêmicas, porque senão a gente não vai conseguir ver tudo. Pode ser? Posso dar uma sugestão aqui, Márcio? Claro, fica à vontade. O parágrafo 18, sobre a possibilidade de ação autônoma para arbitramento de honorário sucumbencial quando não estiver explícito. Importantíssimo o parágrafo 18. Muito embora essa questão ela já vinha prevista no nosso Código de Ética e Disciplina Uhum. do Conselho Federal da OAB. Mas o que estabelece o parágrafo 18 aqui? Estabelece a possibilidade de você propor uma ação, a ação autônoma para fixação dos honorários advocatícios, para fixação e cobrança dos honorários advocatícios. Então, claro, né, vai fixar, depois você vai fazer o cumprimento de sentença, obviamente. Mas aqui até, André, eu separei até uma questão um pouco mais abrangente para a gente conversar um pouquinho. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma decisão omissa. Só que, para chegar na decisão omissa, o advogado também deve ter dado uma cochilada e não ter interposto os recursos adequados. Por Uhum. exemplo, se na sentença o juiz não fixou os honorários de sucumbência, você tem que propor os embargos de declaração para fazer fixar os honorários de sucumbência. Se mesmo interpostos os embargos de declaração, eles forem rejeitados, você tem que fazer o recurso de apelação para que o tribunal, então, fixe os honorários de sucumbência. Para não deixar acontecer, não deixar transitar em julgado sem a fixação dos honorários de sucumbência e você ter que propor uma ação autônoma para cobrar esses honorários. Mas vamos considerar que tudo isso aconteceu, os prazos passaram e nós somos humanos e isso acontece, a gente erra também. Uhum. E às vezes isso pode acontecer. Claro que eu sempre aconselho a observar muito bem a questão da fixação dos honorários de sucumbência, porque essa é uma parte que nos interessa muito, né? Então, esse é um capítulo da sentença e principalmente um capítulo do dispositivo das decisões que nós temos que olhar com muito carinho. Não dá para deixar passar. Mas acontece. Então, vamos dizer que aconteceu de transitar em julgado uma decisão sem a fixação de honorários de sucumbência. Ação autônoma para fixar e para cobrar esses honorários. Qual é a forma de fixação nessa ação autônoma? Artigo 85 do Código do Processo Civil. O que baliza a fixação é o artigo 85. Nada mais é do que uns honorários de sucumbência fixados de uma forma, vamos dizer, de uma forma anômala. Por quê? Porque ele vai ser fixado numa ação própria, mas ele vai utilizar toda a base para fixação, o processo que efetivamente transitou em julgado sem a fixação dos honorários naquele processo originário. Então, seria mais ou menos essa questão da ação autônoma para a fixação dos honorários de sucumbência. Uhum. Mais algum tema, André? Que você acha interessante aí? Deixa eu verificar aqui. Eu tenho tanta coisa para falar aqui. Pode ficar à vontade para escolher. Vamos falar um pouquinho aqui, então, ó, que eu acho que é um assunto também muito, muito bacana e muito interessante. É uma grande inovação do CPC 2015, que são os honorários recursais. A gente já falou um pouquinho no início e tal, mas os honorários recursais, eles são efetivamente uma inovação que nos beneficia, né? Uma inovação muito boa, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Estabelece o parágrafo 11 lá do artigo 85 que o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional e não podendo, obviamente,
ultrapassar os limites previstos no parágrafo 2º, 10% a 20%, e no parágrafo 3º do artigo 85, aquele que estabelece os parâmetros lá para a fixação dos honorários em que a Fazenda Pública for parte. Esses honorários recursais, André, ele tem dupla finalidade, dupla função. Uma delas é a justa remuneração pelo trabalho adicional que o advogado teve. E foi justamente esse o teu sentimento quando você fez os embargos de declaração no juízo de admissibilidade daquele seu recurso especial em que você fez as contrarrazões e ele efetivamente não foi admitido, aí você pensou, poxa, mas eu prestei um serviço a mais aqui. Eu fiz as contrarrazões de um embargo de um recurso especial e, de repente, o fundamento da não admissibilidade do recurso especial foi justamente encontrado nas suas contrarrazões. Foi exatamente então, além de você ter um trabalho adicional, o trabalho adicional que você teve, ele surtiu o resultado. Ele fez com que o juízo de admissibilidade do recurso especial fosse um juízo negativo de admissibilidade. Então, a primeira função dos honorários recursais, efetivamente, é a remuneração do trabalho adicional do advogado. A segunda função dele, e talvez para mim aqui uma das mais importantes, de acordo com a sistemática e com a intenção do Código de Processo Civil, né, com a pretensão do Código de Processo Civil, é inibir o exercício abusivo do direito recursal. Ou seja, todos nós temos, todo litigante que é parte vencida, né? A parte vencida está um pouco ultrapassado, mas enfim, todo litigante que não obteve tudo aquilo que ele poderia esperar do processo, ele pode manejar os recursos disponíveis pela nossa legislação, principalmente pelo Código do Processo Civil e pela Constituição Federal, quando se fala de recursos excepcionais. Então, às vezes, mesmo sem a probabilidade de sucesso no tribunal, de mudança, de alteração da decisão que ele foi, entre aspas, desfavorável, ele pode manejar esse recurso. Mas veja, ele pode manejar o recurso, mas ele vai manejar um recurso que não vai lhe trazer benefício prático nenhum. Então, aliás, não vai lhe trazer um benefício prático nenhum, entre aspas, né? Porque, às vezes, o próprio tempo do processo, você ganhar um tempo no processo, traz um benefício para a parte. Mas isso, para efeitos do sistema de justiça, não traz benefício nenhum. Isso aí é pernicioso para o sistema de justiça. Interpor recursos sem fundamento, só pelo fato de recorrer, porque a gente sabe como funciona, porque a gente sabe que o processo vai demorar mais 3, 4, 5 anos para concluir, para transitar em julgado, isso é pernicioso demais para o sistema de justiça. E isso não prejudica só a parte contrária. Isso prejudica, se ele prejudica o sistema, se é pernicioso ao sistema de justiça, ele prejudica a mim, a você, a todos os jurisdicionados e o próprio Poder Judiciário. Então, você manejar, você lançar mão de recurso que você sabe ser infundado, é óbvio que você tem que ter, entre aspas, tem que ter consequência esse teu ato, uma espécie de punição. Muito embora, André, aqui já encerrando, eu acho que já está no nosso tempo aqui, né? Temos 2 minutos. Só para encerrar esse tópico. Se quiser, aqui, a gente pode abrir uma segunda live. Eu acho que tá bom, porque senão o pessoal fica cansado mesmo, todo mundo se programa para 1 horinha só, né? E aí o que acontece? Muito embora eu acho que o parágrafo 11 ainda ele não tá bem entendido pelo Poder Judiciário. Ele deve ser aplicado, no meu modo de ver, com mais rigor. Por quê? Porque o que o Judiciário está fazendo? Ele está majorando os honorários anteriormente fixados em 1, 2 pontos percentuais. Então, de 10 vai para 11, de 10 vai para 12%, ou seja, o recorrente vai pagar para ver sempre. Então, o que poderia ser diferente, que na verdade estava no anteprojeto que foi para o Senado, mas voltou do Senado diferente, poderia ser de uma forma escalonada, ou seja, já que nós estamos falando em majoração em grau recursal, então o tribunal poderia fazer 15%, os tribunais superiores até 20%, enfim, talvez atenderia melhor a advocacia e os fins a que se destina esse parágrafo 11. Já que o código não foi assim, talvez o Poder Judiciário poderia implementar melhor essa situação e aplicar efetivamente um percentual maior do que 1 ponto percentual. Quem sabe 4, 5 nos tribunais de origem e nos tribunais superiores
mais 5, chegando a 20, eu acho que atenderia melhor aos fins a que se destina. Com certeza. Eu recentemente vi uma decisão em que o honorário foi majorado em 1% e a parte embargou para esclarecer, porque teve a impressão e o desembargador relator esclareceu que realmente o 1% que ele disse era 1% sobre os 10%, ou seja, não mudou nada, era só pro forma mesmo. Que aí, na verdade, o que acontece? Eu fiz uma live com o desembargador do Rio de Janeiro, o Alexandre Câmara, e eu coloquei essa questão. Ele disse o seguinte: o problema é que o que não se entende muito é a matemática. Porque quando